Congresso do CDS para a eleição dos órgãos sociais ocorrerá a 16 e 17 de maio. O encontro do Conselho Nacional do CDS, que teve lugar esta noite em Vale de Cambra, no distrito de Aveiro, definiu a data do evento, que contou com a presença de 98 participantes. Chega solicita a audição do ex-MAI na Comissão Parlamentar. Deste modo, o grupo parlamentar do partido defende que a Comissão Parlamentar de Inquérito tem de realizar a sua função com plena transparência, revelando todas as falhas graves e a gestão caracterizada pela incompetência, independentemente do custo e das consequências. Vereador da Maia é condenado a pena suspensa pela relação. No Tribunal de Matosinhos, no Distrito do Porto, Hernani Ribeiro, juntamente com outros 5 arguidos, foi absolvido do crime de peculato em junho. Obras no túnel João XXI começam em abril e vão até 2028. O túnel da Avenida João XXI, que foi inaugurado em 1997, conecta o Campo Pequeno à Avenida Afonso Costa, no Areeiro, com uma extensão de cerca de 1490 metros. Site lançado pelos Estados Unidos da América permite acesso a conteúdos bloqueados para europeus. O site Freedom.gov visa proporcionar aos europeus a visualização de conteúdos restritos na Europa, podendo incluir discursos de ódio e incitação ao terrorismo. Aprovação da Lipor como entidade intermunicipal pelo Executivo do Porto. A proposta menciona que a nova entidade contará com um capital social de 25 milhões de euros, proveniente da reconversão do património já existente, sem necessidade de aporte monetário. Resultados da reunião inaugural do Conselho de Paz. Com uma abordagem reminiscentes de Trump e alusões ao presidente norte-americano por toda a parte, foram anunciados investimentos para a reabilitação de Gaza, além de um ultimato ao Irão. O presidente dos Estados Unidos da América também enviou mensagens à Noruega. Reflita enquanto dorme. Os sonhos podem facilitar a resolução de problemas. Investigadores analisaram os sonhos de participantes para examinar a habilidade de descobrir soluções. Utilizando sons subtis, reativaram recordações de dificuldades por resolver. O estudo proporcionou uma nova perspectiva sobre a influência dos sonhos na capacidade cognitiva. Montenegro evita assumir responsabilidades. Nesta quinta-feira, Luís Montenegro regressou à Assembleia da República. Artistas apoiam vítimas do mau tempo. Nos dias que se seguem, serão realizadas novas ações para ajudar a comunidade prejudicada pelas tempestades. Indivíduo apunhala e atira pedras à cabeça da antiga parceira junto à PSP de Montijo. A vítima, com 24 anos, foi agredida pelo suspeito, de 42, que se preparava para escapar para Brasil. Suposto espião russo afirmava ser descendente de ex-titular do PS. O suspeito dizia ser filho de Tiago Brandão Rodrigues, que já foi ministro da Educação. A namorada revelou ter observado Miguel Rodrigues a manusear 1000 euros em notas e que ele mencionou obter rendimento da comercialização de informações militares. Maxi Araújo volta à lateral esquerda da defesa. Rui Borges irá alterar a equipa titular contra o Moreirense. O uruguaio posiciona-se mais recuado em campo, enquanto Soares e Catamo regressam às opções de início. Faleceu o ator Eric Dan aos 53 anos. Eric Dan, que lutava contra a esclerose lateral amiotrófica, ela, revelou em 2025 a sua determinação em impactar a vida de outros que enfrentam a mesma batalha. Além disso, a política nacional. Museu das Termas Romanas. De escola a espaço cultural. Eduardo Nuno Oliveira narra a trajetória recente do edifício que atualmente funciona como centro interpretativo e convida todos a futuras visitas.
Paulo Seixas triunfa sobre João Almeida na Foia durante a volta ao Algarve. O ciclista luso-descendente destacou-se na segunda etapa, ultrapassando Ayuso e o atleta português. Quais as razões para a prisão do ex-príncipe André? Andrew Mountbatten Windsor, irmão do rei Carlos III, foi preso por suspeitas de irregularidades no desempenho de funções públicas. O que fundamenta esta prisão? Uma discussão com José Carlos Duarte. A whey protein é um processado. Devo evitar? A sua dúvida. O que é whey protein e é realmente um processado? A nutricionista Mariana Chaves esclarece em que situações é apropriado e quando é exagero considerar a inclusão deste alimento. Do não comparecimento a testemunhar à isenção de conciliação, Assembleia discute violência no seio familiar. Nesta sexta-feira, são debatidas e votadas propostas do Governo, Chega, PS, IL, PCP e PAN. Uma das propostas sugere que as declarações recolhidas durante a fase de inquérito possam ser aplicadas em tribunal. O aumento de combustível em até 50% devido a milhões de árvores caídas torna a época de incêndios de elevado risco. A tempestade Christine fez com que milhões de árvores em Leiria caíssem, as mais robustas foram arrancadas pela raiz, enquanto as mais delicadas partiram-se ao meio. No Expresso da Manhã, Paulo Baldaia dialoga com a jornalista Carla Tomás, que colaborou neste texto com a jornalista Raquel Moleiro. Lisboa fecha 40% dos alojamentos locais. Diário de Notícias. Em Lisboa, aproximadamente 7.000 licenças de alojamento local fantasma foram encerradas. The Guardian. Trump coloca uma faixa com a sua imagem na fachada do Departamento de Justiça. Seul. Desculpas do presidente destituído por implementação de lei marcial. O presidente destituído foi julgado por ter imposto lei marcial. Faleceu o ator Eric Dan aos 53 anos. Em abril de 2025, Eric Dan, famoso por seu papel como Dr. Mark Sloan em Anatomia de Grey, divulgou que tinha recebido um diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica. Ramon Galarza, o meu pai aconselhava-me a fazer outro curso. Consegue imaginar um jovem de 18 anos a tocar ao lado de músicos da estirpe de Mike Sargent e Zé Nabo. Eu já era um grande admirador do Zé Nabo. DAMA, a unir ritmos e instrumentos tradicionais do Minho, as canções ganham uma dimensão internacional. É uma missão para nós. Miguel Cristovinho, Cristo, e Miguel Coimbra, 2 dos 3 integrantes da banda DAMA, dialogam com Tony Gonçalves. Escuta a conversa em inglês no podcast de Sartre e Sassalov Portugal. A revolta assume a forma de uma ópera. Um monarca tolo e opressor instalado num trono de ouro no meio do colapso do planeta. Na realidade, dentro de um sanitário. A ópera Paraíso dos Monstros não hesita em utilizar qualquer recurso para zombar de Donald Trump. Análise de Rui Filho. Especialistas revelam os bastidores da limpeza do crime. 89 homicídios em Portugal num ano representam um fim de semana no Rio de Janeiro. A criminalidade, os criminosos e as investigações tornaram-se mais sofisticados. No final do século XX, Portugal registrou quase 400 homicídios em apenas um ano, enquanto o mais recente relatório de segurança interna aponta para 89. Falar em surto de violência. Deixem isso de lado, afirma Carlos Ademar Fonseca, um dos participantes do podcast Aqui há Crime. No mais recente episódio de debate, juntam-se à conversa, com Júlia Pinheiro e a jornalista do Expresso Marta Gonçalves, Pedro Badoni, fundador da Desiclean, uma empresa que se especializa na limpeza de locais de crime. Kim Jong-un aprecia a economia e a posição da Coreia do Norte. Uma cerimónia grandiosa marcou a abertura do Congresso. É inevitável que governo e PS se entendam? Na ausência de opções mais viáveis, um casamento forçado parece ser a única solução.
Embora critique José Luís Carneiro, Montenegro não pode contar com a cooperação do Chega. Devemos ficar alarmados com os dados da APAV? Governo. 2% do imposto sobre o tabaco destinado à prevenção do tabagismo. A medida foi incluída no orçamento do Estado para 2026. O desafio do paracetamol está a internar jovens em hospitais. Viral no TikTok, esta prática pode ser letal. Jovens estão a ingerir quantidades excessivas de paracetamol, e vê-se quem resistir mais tempo antes de necessitar de hospitalização. Além disso, surge um escândalo relacionado com o ex-príncipe André. Irão alerta a Organização das Nações Unidas, reação será fundamental se houver ataque. Estados Unidos afirmam que esperam chegar a um entendimento com o Irão em breve. Um príncipe preso, um futebolista sob acusação de racismo e um presidente em fim de mandato. No podcast Texto do Mal, Clara Ferreira Alves, Daniel Oliveira e Pedro Marques Lopes discutem o racismo no futebol, as repercussões dos ficheiros Epstein e a presidência de Marcelo Rebelo de Sousa. Início da MLS, uma prévia antes do Mundial. A maior liga de soccer dos Estados Unidos da América e Canadá irá passar por uma temporada de transição, com interrupção para o Mundial, antes de se harmonizar com o futebol europeu. Messi permanece como a principal atração. Macau alcança um número histórico de visitantes durante o Ano Novo Lunar. As festividades do Ano Novo Lunar iniciaram-se a 17 de fevereiro e vão até 3 de março. O escândalo envolvendo o ex-príncipe André perturba a monarquia britânica. Ontem, André Mountbatten-Windsor, anteriormente chamado Príncipe André, foi preso para ser interrogado pela polícia num novo episódio de um escândalo que está a afetar o reinado do seu irmão, Carlos III. Os partidos estão indecisos e por isso estamos num pântano. Luís Montenegro, que não aceitará tudo, André Ventura, que ultrapassou limites, e os partidos, que não chegam a um consenso, representam o bom, o mau e o vilão. Falece Eric Dunn, o Mark Sloan de Anatomia de Grey, aos 53 anos. O ator, originário de São Francisco, tornou-se conhecido mundialmente entre 2006 e 2012 na série médica da ABC, após ter sido diagnosticado em abril de 2025. Caso Epstein, ex-príncipe André torna-se o primeiro integrante da realeza a ser preso em mais de 400 anos. André Mountbatten-Windsor foi detido no seu 66º aniversário. Enfrenta a possibilidade de pena de prisão perpétua. Por que motivo os Estados Unidos da América estão a planear uma ofensiva contra o Irão? A possibilidade de um conflito entre os Estados Unidos da América e o Irão torna-se cada vez mais evidente. Na AR, Montenegro sustentou a necessidade de gerir as tempestades. O ator Eric Dunn faleceu. Em Lisboa, foram detidas 124 pessoas devido a uma rixa. Columbus Crew apresenta André Gomes como novo reforço. Com 32 anos, o jogador formou-se no Benfica. Passos Coelho aguarda que o MP desfaça Montenegro. Creio que Passos anteveja duas possibilidades. Em qualquer uma delas, a Aliança das Direitas, englobando o Chega, realizaria-se sem o perigo de necessitar de ser aprovada em eleições. Análise de Francisco Mendes da Silva. Chefe do Japão, China pretende alterar status quo à força. As relações com Pequim tornaram-se mais tensas desde a eleição de Takei. Infiltrações em museus e palácios nacionais pioradas pela chuva. Há anos que o Palácio da Ajuda enfrenta problemas de infiltrações.
O PRTT será revelado em um cenário económico desafiador. Nelson Sousa, ex-ministro do Planeamento, adverte que o PTRR será estabelecido em uma situação económica complicada, mas confia que os partidos irão unir esforços para fazer o projeto progredir. Rubio na Europa. Apenas veio falar e não para tratar negócios. Marco Rubio participou na Conferência de Segurança de Munique com a intenção de esclarecer a nova assertividade dos Estados Unidos e não de pedir desculpas. Análise do Major-General Arnaud Moreira. Esta sexta-feira, a circulação na linha de Cascais é retomada, várias ligações ferroviárias continuam suspensas. O funcionamento normal do comboio internacional Celta também foi restabelecido. Berlim, do término do amor à vitória dos afetos. Agathe Bonitzer na obra, A Minha Mulher Chora. Consumo da região do Algarve assegurado por 4 anos graças às barragens. Esta semana, as reservas nas 6 principais albufeiras da região alcançaram 91% da sua capacidade, o que assegura o consumo da região por 4 anos. A APA afirma que todas as barragens estão plenas. Investigações. O progresso da pesquisa e o apoio financeiro privado. Com uma diferença de 40 anos, Inês Reis Claro, a jovem investigadora do I3S, e Miguel Seabra, o investigador sénior da Nova Medical School, discutem sobre financiamento, oportunidades e o tempo necessário para adquirir experiência. Precipitação. A precipitação estabelece um constante e delicado diálogo entre o céu e a terra, o interior e o exterior, o passado e a sua recordação. Crônica por André Barata. Testamento de Epstein, acordo proposto entre os executores e as vítimas. O norte-americano condenado por crimes sexuais faleceu em 2019. Dick rebentou. Viveiro registra perdas superiores a 2 milhões. No dia 11 de fevereiro ocorreu o colapso do Dick. Isabel do Carmo, parte 1, tive receio na luta contra a ditadura. Contudo, se não lutasse, veria a minha morte. Perderia a minha dignidade. Isabel do Carmo é uma das mulheres que contribuíram para a queda do antigo regime. Esteve envolvida nas revoltas estudantis de 62, fundou as Brigadas Revolucionárias, viveu na clandestinidade, foi presa 2 vezes e, durante o PREC, passou 4 anos em prisão preventiva, o que a levou a realizar uma longa greve de fome. Em 2004, recebeu o grau de Grande Oficial da Ordem da Liberdade das mãos de Jorge Sampaio. Escutem-na nesta conversa em podcast com Bernardo Mendonça. Navegação em perspectiva. A harmonia entre as operações portuárias e os centros urbanos deve ser promovida em benefício mútuo. Matosinhos manifestará uma resistência significativa a uma nova ampliação de Leixões que prejudica a cidade. Retomadas as buscas por turista na praia da Arrifana. Após mergulhar, jovem desapareceu. Novamente, chegou o momento de contabilizar todos os priolos do planeta. Deseja colaborar? A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves necessita de aproximadamente 50 voluntários e as inscrições permanecem abertas até 6 de abril. A Organização das Nações Unidas faz aviso sobre a exploração de indivíduos em fraudes digitais. Pessoas apanhadas em tentativas de escapar enfrentam punições e abusos. Flixbus revela 150 mil viagens a preços mais baixos. Os bilhetes estão disponíveis para compra no site ou na aplicação. A auditoria revela possibilidade de financiamento duplicado aos bombeiros. Inspetores das finanças solicitam um quadro normativo único e coeso.
Padrasto preso sob suspeita de maltrato a duas enteadas. As vítimas têm 14 e 19 anos. Crianças. Qualidade do acolhimento prejudicada por salários baixos. Os salários oferecidos não conseguem atrair profissionais mais qualificados. Em 2025, a APCVD impôs a proibição de entrada em espaços desportivos a 415 fãs. Aproximadamente 72,5% das proibições registadas durante o ano estão relacionadas com a infração de introduzir ou utilizar pirotecnia em espaços desportivos. Iniciam-se as audições acerca dos crimes atribuídos a Rodrigo Duterte. As acusações são negadas por Duterte. – 415 fãs barrados de aceder a locais em 2025 devido a processos. O montante total de multas foi de 141 mil euros. Suspeita de retiradas indevidas de cartão de uma idosa. A mulher, que estava a trabalhar como cuidadora da vítima idosa e residia na mesma habitação, é suspeita. As autoridades acreditam que ela tenha desviado aproximadamente 9 mil euros, dos quais já foram recuperados 2 mil. Ordem solicita investigação sobre óbitos relacionados com cirurgia cardíaca. Bastonário exige ações urgentes. Sem consenso entre França e Alemanha na gestão do caça europeu. A forma como deve ser fabricado o sistema aéreo de combate do futuro gera divergências entre Macron e Merz. Áustria. Alpinista julgado por falecimento da companheira devido ao frio. Entre as escolhas incorretas do alpinista, destacam-se a seleção de uma rota excessivamente difícil para as condições de inverno, a ausência de preparação e equipamento apropriado, assim como a opção de avançar em vez de retroceder. Esperada a participação de Montenegro na Conferência com Passos. O ex-primeiro-ministro tem dirigido críticas à situação do país, lançando várias indiretas ao governo. Passos Coelho já assegurou a sua presença no evento da SEDES, e Montenegro deverá concluir a sessão. PGR não desmente nem confirma novo inquérito a Sócrates, ex-primeiro-ministro afirma que não recebeu dinheiro de Santos Silva. Em resposta à questão sobre a investigação da venda de uma casa pertencente a um primo de José Sócrates ao empresário Carlos Santos Silva, o gabinete de Amadeu Guerra opta por uma resposta genérica. O ex-primeiro-ministro afirma não ter recebido dinheiro e critica o Ministério Público. Em Portugal, a cultura de filantropia estratégica é inexistente. Em 2024, Inês Sequeira tomou posse como presidente executiva da RCS, que conta com 80 associados. Exercícios militares na Groenlândia envolvendo Suécia e Dinamarca. As manobras militares possibilitarão a prática da defesa da região. Maceda, em Ovar, praia desapareceu totalmente e aterro sanitário está mais vulnerável ao mar. O litoral do concelho sofreu com uma série de tempestades. Em Maceda, o mar avançou mais de 20 metros, consumindo uma parte do estacionamento. O aterro sanitário localiza-se a cerca de 500 metros. Serviços secretos dos Estados Unidos da América e Reino Unido identificaram meses antes os preparativos para a invasão russa da Ucrânia, o Ocidente ignorou os alertas. De acordo com uma investigação do Guardian, que se fundamenta em mais de 100 entrevistas com autoridades das áreas de inteligência, militar e diplomática de diversos países, ficou evidente que tanto o Ocidente como a Ucrânia tinham dúvidas sobre a existência de um plano de invasão por parte da Rússia. Deputado trabalhista tentou conectar jornalistas a publicidade favorável à Rússia. Jorge Simons, que representa o Partido Trabalhista, foi eleito por Makerfield, na região de Grande Manchester.
Trump garante que tornará acessíveis documentos sobre extraterrestres. Trump declarou que o ex-presidente Barack Obama errou de forma significativa, sem detalhar quais declarações teriam infringido normas de confidencialidade governamental. Portugal pode ser visto como parte da ação contra o Irão. Bruno Cardoso Reis afirma que os Estados Unidos da América apenas não necessitam de solicitar autorização para a base das Lajes se houver um ataque no contexto da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Reconhece que uma resposta negativa pode dificultar a relação com Trump. Até à finalização do estudo, sala de cinemas não será desafetada pelo governo. Margarida Balseiro Lopes, a Ministra da Cultura, Juventude e Desporto. É oficial, finalmente. Apresentamos o novo Audi RS5 com 639 cavalos de vapor. Após o vazamento de várias fotografias nas redes sociais, a Audi revelou oficialmente o novo RS5. Alex de Alva, livre, não representa uma nova definição da minha carro. Um EP que evoca a noite que termina apenas com o nascer do sol e o regresso a casa. O recente projeto do artista inclui uma vertente social e incentiva a reflexão sobre diversos temas, inserido num ambiente mais dançável. A ação no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos será provocada por queixas de imigrantes contra Portugal. A advogada brasileira Amanda Abreu tem estado a organizar a recolha de depoimentos sobre a administração do processo migratório pelas autoridades de Portugal. Existe a possibilidade de uma ação conjunta. Benfica inicia investigação interna a fãs por simulação de macaco. A imitação de gestos de macaco por parte de adeptos do Benfica resultou numa investigação interna por parte dos encarnados. Ações no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos poderão ser impulsionadas por queixas de imigrantes contra Portugal. A advogada brasileira Amanda Abreu tem estado a reunir depoimentos sobre a administração do processo migratório pelas entidades portuguesas. A possibilidade de uma ação coletiva permanece em consideração. No dia do aperfeiçoamento, Gana, dominaram todos. Filipe Gana conquistou a sua primeira vitória na nova temporada no Algarve. Trump reconhece a possibilidade de um ataque para limitar o programa nuclear do Irão. Na quinta-feira, Trump estabeleceu um prazo de 10 dias para que a situação no Irão se defina. Redução de 54,3% nos trabalhadores em layoff em janeiro. Na análise em cadeia, verificou-se uma diminuição de 875 prestações processadas, resultando numa descida de 13,5% em relação a dezembro. Entram em vigor restrições à construção em Alcochete. O texto também contempla a eventualidade de compensação quando se tratem de direitos já estabelecidos. João Almeida cede tempo aos adversários no contrarrelógio da volta ao Algarve. O ciclista português ficou a 37 segundos de Juan Ayuso e a meio minuto de Paulo Seixas, dificultando a sua busca pela vitória final. A etapa foi ganha pelo italiano Filippo Ganna. De que forma a Junta de Porto de Mós ofereceu rádios aos habitantes? Segundo Manuel Barroso, presidente da Junta de Porto de Mós, esta iniciativa visa fornecer 1.500 rádios à população, garantindo comunicação mesmo em circunstâncias de falta de energia. Proibição da carne de cavalo pode ser implementada em Itália. A tradição gastronómica italiana inclui a carne de cavalo, especialmente nas regiões da Apulia, Sicília, Lombardia, Veneto e Emília-Romagna. Trump reconhece possibilidade de ataque restrito ao Irão. O presidente dos Estados Unidos pretende controlar o programa nuclear do governo de Teherão e já desistiu de planos para uma intervenção mais ampla em resposta à repressão das manifestações populares.
Incluir medidas a fundo perdido no PTRR é fundamental. Segundo Horácio Mota, presidente da Associação Empresarial de Pombal, é crucial que o PTRR contemple formas de apoio ao fundo perdido. Ele calcula que 80% do tecido empresarial foi, de alguma forma, impactado. Medidas concretas eram o que esperávamos do primeiro-ministro. Paulo Vicente, presidente da Câmara da Marinha Grande, aguardava por dados mais palpáveis na divulgação do PTRR. Afirma que neste momento as finanças já estão a navegar em velocidade cruzeiro na recuperação. Aproximadamente 62% dos portugueses recorre à IA generativa. Em Portugal, a proporção de utilizadores aumentou significativamente nos últimos 4 anos, subindo de 6% para 62%, o que demonstra uma rápida aceitação dessas tecnologias. Ficheiros Epstein. Imagem revela perna de bebê ao lado de frango? Os ficheiros Epstein têm sido uma fonte prolífica de teorias conspiratórias. Algumas publicações afirmam que a imagem da perna de um bebê entre pedaços de frango integra os ficheiros relacionados com o caso. Contudo, essa informação é incorreta. PTRR. A Ruda dos Vinhos anseia por um reset e por apoios justos. Carlos Alves, edil de Arruda dos Vinhos, acredita que o governo agiu de forma discriminatória e aguarda que as recentes iniciativas do PTRR promovam a equidade entre todos os municípios. Aeroporto de Lisboa. Parecer positivo da ANAC será necessário para urbanizações a 15 km do Luís de Camões. Para evitar que alterações nas circunstâncias comprometam a execução da infraestrutura, as construções a 15 km do futuro aeroporto Luís de Camões necessitam de autorização. Os municípios de Alcochete, Benavente, Corus, Montemor Novo, Montijo, Palmela e Vendas Novas foram consultados. Dois indivíduos apreendidos por agressão sexual contra a mesma menor, que é filha de um deles. Os detidos têm 43 e 55 anos. Os abusos ocorreram na casa da família, situada em São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. Apanhado em Mirandela com 366 doses de haxixe. O arguido foi constituído e ficou sujeito a termo de identidade e residência. Entregues 17.700 casas no contexto do PRR. A previsão original estabelecia um objetivo de 26.000 até junho de 2026. Será que Donald Trump consegue ultrapassar a decisão do Supremo? Miguel da Câmara Machado, professor da Universidade de Direito de Lisboa e especialista em assuntos norte-americanos, analisa em entrevista à Rádio Observador as opções do presidente dos Estados Unidos. Reclamações de imigrantes impulsionam iniciativa contra Portugal. O que solicitamos é que o Estado português respeite a sua legislação interna, declarou a advogada. A partir de terça-feira à tarde, há regresso da chuva, com diversas variações ao longo da semana. Após um fim de semana ensolarado, a chuva regressa na tarde de terça-feira, embora não com a mesma intensidade observada nas semanas anteriores. O IPMA afirma que se trata de ciclos normais da estação invernal. Oito esclarecimentos sobre a recusa do Supremo em relação às tarifas de Trump. Donald Trump chegou a chamar o dia em que as tarifas seriam aplicadas de Dia da Libertação dos Estados Unidos da América. Escolha de seguro de permanecer nas Caldas implica custos adicionais com segurança. Um grupo de 12 membros do Corpo de Segurança Pessoal, que viajam diariamente da área de Lisboa em 2 viaturas, alternar-se à ó para assegurar que o novo presidente não será alvo de qualquer ataque.
Chega, plano do governo é considerado uma propaganda. André Ventura afirma que, por parte do governo, não houve sequer menção de quem implementará o plano. Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi desativado. A ativação deste plano, que ocorreu apenas 5 dias após a passagem da Depressão Christine, assegurou mecanismos de coordenação reforçados, integrados e de âmbito nacional, de forma preventiva. Que cada um permaneça em sua residência, e as ovelhas estarão seguras. Falecimento de jovem nacionalista francês provoca conflito entre Macron e Meloni. Após ser agredido por militantes de extrema-esquerda em Lyon, um ativista de extrema-direita de 23 anos faleceu. Este incidente, que está a provocar agitação em França, resultou numa troca acalorada de declarações entre o presidente Emmanuel Macron e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que afirmou que o homicídio não conhece fronteiras. A residência que perturba Luís Montenegro há 3 anos. Luís Montenegro sempre adotou um padrão de comportamento que consiste em fornecer o mínimo de explicações, demonstrar indignação face às questões colocadas pelos jornalistas e partilhar informações apenas quando é absolutamente necessário. Comentário de João Miguel Tavares. Morte de soldado francês após disparo acidental durante partida. Um jovem de 20 anos, pertencente ao 35º Regimento de Artilharia Paraquedista, localizado em Tarbes, estava em missão de guarda naquela unidade hospitalar. Trump revela imposição de tarifa mundial de 10% após verdito do Supremo Tribunal. Na passada sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, declarou que irá assinar uma ordem executiva para estabelecer uma tarifa mundial de 10%, após o Supremo Tribunal ter anulado as suas extensas tarifas comerciais. Noruega estabelece novo marco de ouros nos Jogos Olímpicos de Inverno. Com 17 medalhas, a Noruega já alcançou um novo recorde nos Jogos Olímpicos de Inverno. Marcelo, uso das lajes é monitorizado de forma próxima pelo governo. Na passada sexta-feira, o ministro da Defesa, Nuno Melo, não se mostrou disponível para comentar os recentes deslocamentos de aeronaves dos Estados Unidos da América na base das lajes, alegando que não se trata de uma área sob a sua responsabilidade. Cartões eSIM para emergências serão distribuídos pelas operadoras. A proposta foi estabelecida durante um encontro com o Ministro das Infraestruturas e Habitação, a Anacom e os principais operadores nacionais. Comissão sobre a preparação para eventos extremos é proposta pelo LIVRE. O partido solicita que esta comissão faça uma avaliação da preparação e prontidão das estruturas do Estado, a nível nacional, regional e local, antes, durante e após a passagem do comboio de depressões. Locais em Paris evacuados devido à ameaça de bomba. Após receberem e-mails que ameaçavam explodir várias localizações em Paris, as autoridades procederam à evacuação preventiva de diversos pontos da capital. O 4º aniversário do conflito já provoca destaque nas notícias ucranianas. O conflito na Ucrânia está a poucos meses de completar 4 anos e as notícias na imprensa salientam o que está em preparação. Além disso, as promessas de segurança a Kiev continuam a ser um assunto de discussão na Ucrânia. O governo prioriza mão de obra nacional e garante Starlink em todas as freguesias. No documento que apresenta as orientações do PTRR, o governo contempla medidas já previamente anunciadas antes das tempestades, como alterações no INEM, Proteção Civil e CIRES. Considerando o trabalho de reconstrução do país, o governo afirma que a prioridade recai sobre o mercado interno, admitindo apenas a entrada de nova mão de obra estrangeira através dos canais existentes, sem alterações na política de imigração. Marcelo Rebelo de Sousa afirma que o uso das lajes pelos Estados Unidos da América é monitorizado de perto pelo governo. O Presidente da República afirmou que não é produtivo fazer especulações. Investigados, demissionários e presos, a influência do caso Epstein nas suas figuras.
Após a recente revelação, a 30 de janeiro, novos atores continuam a aparecer. Com o seu desvendamento, observa-se um efeito em cadeia que, em diversos casos, resulta em investigações criminais e renúncias. Desconstruindo a Bíblia em 12 episódios. O recente podcast do Observador oferece uma exploração do livro sagrado que é venerado por 1/3 da população mundial. Qual foi a sua origem? Quem são os autores? Quais interpretações existem? E, evidentemente, desmistificando crenças. Taxas de Trump. A ordem constitucional permanece em funcionamento. É um sinal positivo o fato de o Supremo ter impedido tarifas sobre importações nos Estados Unidos da América. Os tribunais ainda possuem capacidade de agir para desafiar a prerrogativa de poder absoluto do presidente, diz João Albuquerque. Governantes britânicos exigem que o Executivo aprove uma legislação que exclua o ex-príncipe André da sucessão. O irmão do rei Carlos III, que ocupa a 8ª posição na linha de sucessão, esteve sob custódia durante mais de 11 horas na quinta-feira. As autoridades realizaram investigações em propriedades reais, apurando uma suposta conduta imprópria no desempenho de funções públicas por ter, alegadamente, fornecido a Epstein dados confidenciais do governo. Empresário cofundador da ASUS falece após queda do 17º andar na Tailândia. A apuração acerca do falecimento do empresário prossegue e o corpo de Griffiths foi, por sua vez, enviado para realização da autópsia. Adolescentes detidos em França por prepararem ataque jihadista. Um dos rapazes, ambos com 16 anos, reconheceu que estava a organizar uma ação violenta contra um centro comercial ou uma sala de espetáculos. Apreensão de 1.500 kg de cocaína pela PJ em operação de tráfico internacional. Em colaboração com a GNR, a Autoridade Marítima Nacional e o Cuerpo Nacional de Polícia de Espanha, a PJ realizou a apreensão. Governo é interpelado pelo PCP sobre atividades aéreas nas Lajes. O PCP afirma que as recentes atividades de aeronaves norte-americanas nos Açores remetem para o mês de junho de 2025 e a conjuntura que antecedeu a agressão militar dos Estados Unidos da América ao Irão. Musk revela o preço do primeiro Cybercab produzido pela Tesla. A unidade da Tesla localizada no Texas celebra a finalização da produção do primeiro Cybercab, o robotáxi da empresa que é autónomo e possui capacidade para 2 passageiros. Desertificação e turismo colocam em risco o centro do Porto. Perda de habitantes e conversão em área turística são apontadas como preocupações por especialistas. João Rapagão expressa tristeza pela imagem de carniça e ressalta: as pessoas são o verdadeiro património, não as pedras.